Fala pessoal, professor Abud Neto e mais uma vez aqui trazendo a sequência de vídeos aí que trata sobre contabilidade e orçamento público. E hoje a gente traz um assunto muito importante também, que são as funções do orçamento público. Não preciso nem dizer que é um assunto que está sempre nas primeiras páginas aí de concurso público aí. Então é um assunto muito importante lá para o concurseiro. O gestor público precisa ter esse conhecimento, principalmente aquele ali que vai direcionar recursos públicos, tá? Então, tá curioso? Quer saber um pouquinho mais? Fica com a gente após a vinheta. Pessoal, para que a sociedade funcione bem, o Estado, quando recolhe ali impostos, ali, tributos, arrecada receitas ali através da sociedade, ele precisa empregar esses recursos em três funções fundamentais do orçamento: função alocativa, função distributiva e função estabilizadora. Mas o que é essas funções? São características do orçamento? São obrigações? A gente pode entender que é um pouco de cada, tá? Essas funções, elas surgiram lá na década de 50, com o economista, ele trouxe ali argumentações e teorias para dizer como o Estado devia intervir na economia, tá? Então, na teoria, seriam características do orçamento. Só que na prática, no Brasil, a nossa Constituição ela não traz obrigando, dizendo assim, você tem que fazer essa função específica, alocativa, você tem que atender a função estabilizadora. Ele não traz dessa forma. Porém, ele traz de forma camuflada, de forma disfarçada, algumas obrigações que o governante tem que estar cumprindo com aquele orçamento. Tá? Então, passa a ser praticamente uma obrigação de seguir. E a primeira função que a gente vai tratar, pessoal, é a função alocativa. O que é que fala a função alocativa? É a função onde o Estado ele tem que estar intervindo, ele tem que estar alocando recursos, né, direcionando recursos para funções que a iniciativa privada não tem interesse de fazer. Né? Por exemplo, iluminação pública, segurança pública, né, polícia, defesa nacional, pavimentação de estrada. Imagina se o privado ele vai querer pavimentar, fazer um asfalto numa ruazinha de algumas casinhas que tem ali e depois cobrar pedágio para o pessoal sair da garagem e entrar na estrada. Então não é interesse do privado. Então nesse ponto o Estado tem que intervir, ele tem que pavimentar aquela rua, tá? Ele tem que trazer ali a polícia para determinados lugares, que imagina, um bairro extremamente violento e perigoso, o privado dificilmente ia querer investir, botar uma rede de segurança e cobrar ali taxa do pessoal para estar atendendo ali. Até tem, de forma mascarada, algumas situações, mas é a área que o povo não pode depender do privado. E nisso o governo está atuando, tá? Tem que atuar nessa função que é a função alocativa. Pessoal, próxima função, função distributiva. Pessoal, é nessa função que o próprio nome diz, é onde o Estado vai distribuir melhor o que? A renda, o orçamento, né? É a função que ela equilibra as situações, as desigualdades. Né? Imagina se o mercado por si só ele promovesse esses recursos, então existiriam situações em pessoas extremamente ricas e outras que não teriam o mínimo para sobreviver. Então é aí que atua a função do Estado nesse orçamento. Né? Ela vai distribuir melhor a renda, distribuir melhor o orçamento, de forma que busque um mínimo proximidade de equilíbrio. Tá? É onde programas como o SUS, né, que leva saúde de graça para pessoas que não têm, os Bolsas Famílias, esses programas aí que eles servem para equilibrar, né, o próprio imposto de renda, né, que tem um imposto progressivo, né, quem ganha mais paga um pouco mais, né, deve falar que é a função Robin Hood, né, aquela que tira dos que estão bem ricos para distribuir também para os mais pobres, tá? Então, é uma função importante, né, que busca o quê? Diminuir as desigualdades sociais, talvez seja a palavra-chave aí dessa função, diminuir as desigualdades sociais, tá? Então, função importante, né, muitas vezes a gente se pergunta ali, por que eu estou pagando e o governo distribui dinheiro para lá, para cá? É importante, pessoal, isso aí melhora a qualidade de vida no país, diminui desigualdade, diminui violência, né, e melhora também a economia. Então, função muito importante é a função distributiva. Pessoal, terceira e última função,
função estabilizadora. O que é essa função? Como o próprio nome diz, é onde o Estado tenta estabilizar o país, estabilizar a economia. Ele usa os meios para poder diminuir, por exemplo, a inflação quando ela está muito alta, para melhorar, reduzir a taxa de desemprego quando ela está alta também no país, porque tudo isso faz o país entrar em crise, tá? Então pode ser feita uma construção de uma grande obra, aumentando assim os empregos, podem ser reduzidos os gastos do governo para também reduzir o preço ali da inflação. Então são medidas que o governo traz para poder estar estabilizando o país, né? Até porque a economia normalmente é volátil. Se o governo não estiver intervindo, né, nessa economia, ela pode correr solta e dar uma crise nacional, tá? Então essa função estabilizadora serve para isso, para estabilizar a economia do país. Pessoal, então para resumir aqui as 3 funções que a gente tratou aqui do orçamento. Primeira, alocativa, né? É oferecer bens e serviços naquela área que o privado não tem interesse, né? Como a gente falou, ruas, polícia, tá? Distributiva, fazer o equilíbrio de renda, reduzir a desigualdade social, seja com impostos progressivos, seja com programas sociais. E a estabilizadora, que é controlar a economia, através de inflação, através de controle de desemprego, tá? Então são as funções fundamentais do orçamento público. Gostou da aula? Achou interessante? Curte aí com a gente, dá o apoio ao canal, tá? Porque a gente sempre costuma dizer aqui, a informação aqui, pessoal, é gratuita, mas o conhecimento não tem preço. Fui!